Novela topíssima, sexta-feira, 18 de junho. André fica pé da vida quando Thaís aparece em seu apartamento novamente. Ela pergunta se precisa de marcar um horário para ver a filha. André fala que é claro que precisa, pois ela não pode tocar a campainha dele quando bem entender. Thaís fala que aquilo lá não é consultório, para ela ter que marcar horário. Ela senta no sofá e diz que não sai de lá enquanto não falar com Jade. André avisa que Jade está no quarto estudando. Conta que ela teve uma noite muito difícil. Fala que ela perdeu o sono por culpa dela. Nesse momento a campainha toca e André vai atender. Graça dá um beijo nele e quando nota que Thaís está sentada no sofá, pergunta se ele quer que ela volte outra hora. André fala que de maneira nenhuma, pois ela sim é muito bem-vinda naquela casa, a qualquer hora que chegar. Thaís diz que quer dizer então que ele pode receber a namorada a qualquer hora, mas ele quer expulsar. André fala que ele não recebe qualquer pessoa no seu apartamento, deixa bem claro que Graça é a sua namorada, por isso ela pode aparecer lá na hora em que ela bem entender. Thaís altera a voz e fala que a diferença é que ela é a mãe da filha dele. Jade escuta a conversa e pergunta se eles estavam brigando novamente. André fala que eles estavam somente conversando e dá um beijo em Jade. Thaís pede para Jade dar um abraço nela. Diz que estava com tanta saudade que voltou para vê-la. Jade em seguida sai e vai correndo dar um abraço em Graça. Graça fala que no dia anterior a pizza ficou meio confusa devido à visita surpresa de sua mãe, mas ela voltou para jantar junto com eles. Jade diz que na noite anterior foi pizza e dessa vez vai ser o hambúrguer da Jade. Graça pergunta o que é que tem de tão especial no hambúrguer da Jade e Jade explica detalhadamente como é que ela vai fazer. Graça fala que tem certeza que vai ficar uma delícia. Thaís fica enciumada, entra no meio da conversa e diz que não vê a hora de experimentar o hambúrguer da filha. Graça e André vão ajudar Jade. Thaís, totalmente insatisfeita, só fica assistindo, só depois de pedir para Thaís voltar para o seu hotel. É que André e Graça conseguem um momento somente para os dois, desde quando eles começaram a namorar. Antônio está conversando com Eduardo e Aderlise quando Beatriz chega e pede para Antônio ir na sala dela. Eduardo fica enciumado nessa hora. Diz que como pode uma presidente perguntar se o funcionário pode ir na sala dela. Aderlise fala que Antônio não é um simples funcionário, pois o filho da presidente namora com a irmã dele. Beatriz explica para Antônio que ela tem os documentos importantes assinados pelo Paulo Roberto e precisa enviá-los imediatamente para São Paulo e quer que sejam entregues em mãos, por isso precisa da ajuda dele. Beatriz fala que já providenciou um helicóptero para levá-lo e trazê-lo de volta. Antônio fica sem entender nada e diz que pensou que ele iria de ônibus ou quem sabe em um carro da empresa. Beatriz pergunta se ele tem medo de helicóptero. Antônio fala que nunca sequer entrou dentro de um, mas acha que vai ser tranquilo. Beatriz entrega os documentos para ele e fala que tem certeza
que eles estão em boas mãos, sem sequer imaginar que Lara vai cumprir com o que falou. Sofia conta para Andréia e Clementina que ela marcou um encontro lá na universidade com Lima e depois eles vão sair para almoçar. Andréia diz que isso é uma barca furada. Clementina fala para Andréia que não adianta mais ficar implicando, pois é perda de tempo. Sofia fala que ela já nem liga mais com as implicâncias de Andréia, pois ela já até acostumou. Antônio conta para Gabriela que ele está indo para São Paulo. Fala que vai a serviço da universidade. Gabriela pergunta o que é que ele vai fazer lá. Antônio explica que ele não pode contar, mas ele vai e volta naquele mesmo dia. Ele fala que com certeza ele vai chegar um pouco mais tarde em casa e pede para ela avisar Mariinha, porque senão ela vai ficar muito preocupada. Gabriela pergunta se ele está com medo de andar de helicóptero. Antônio fala que, para ela, ele não vai mentir. Diz que está batendo ansiedade, mas diz que até que é bom, pois assim ele foge um pouco da rotina. Gabriela fala que não acredita nem um pouquinho que ele está somente com ansiedade. Antônio fala que tá bom, ele vai confessar. Diz que ele está sim com um pouquinho de medo. Ele fala que está chegando a hora de ir e diz que vai mandar uma mensagem para ela assim que chegar em São Paulo. Edson vai até a sala de Paulo Roberto e fala que vai cooperar com o que for preciso. Paulo Roberto diz que ele está enganado, avisa que a partir de agora a coisa será diferente e conta que ele já tem uma primeira tarefa para ele. Paulo Roberto manda Edson ir até a casa dele e limpar toda a sujeira que ele e Bruno fizeram lá, e avisa que já mandou comprar as tintas para ele pintar as paredes, e depois de acabar essa tarefa é para ele devolver todos os móveis dele nos devidos lugares. Edson fala para Paulo Roberto que ele pode ficar tranquilo, pois ele vai fazer tudo conforme ele quer. Pedro conta para Yasmin que o cozinheiro do cantinho da laje é quem sempre mandou as caixas. Yasmin fala que ela sempre desconfiou de outra pessoa. Pedro pergunta de quem é que ela está falando. Yasmin disfarça nessa hora e fala que ela desconfiava de Angélica, a amiga de Sofia. Enquanto isso, o piloto do helicóptero avisa Antônio que eles têm que esperar uma outra passageira. Antônio fica assustado ao descobrir que essa passageira é a Sofia. Ela conta para onde Lara está mandando e pede a ajuda dele. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.